As câmeras de corpo estão novamente em debate no Brasil. No vídeo de hoje, vamos conhecer as evidências científicas disponíveis no Brasil e no mundo sobre o impacto dessa tecnologia na atividade policial. Afinal, as câmeras ajudam ou atrapalham a segurança pública? Seja bem-vindo ao canal Segurança e Evidências. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E ainda compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam e atuam nessa área. Conheça ainda o Manual de Segurança Pública baseado em evidências, que traz a história, os conceitos e as evidências de mais de 170 programas de segurança pública, incluindo as câmeras de corpo. Conheça mais sobre o livro no site segurançaeevidências.com.br. As câmeras têm sido utilizadas no policiamento há muito mais tempo do que se imagina. Em 1939, o policial rodoviário da Califórnia, R.H. Galbraith, montou uma câmera no painel do seu carro para produzir melhores evidências contra motoristas imprudentes. 50 anos depois, a partir dos anos 80, o uso de câmeras se difundiu muito nos Estados Unidos, com a utilização de câmeras embarcadas na grande maioria das viaturas. Esses equipamentos ganharam ainda mais força a partir de 1991, quando 3 assassinos de um policial foram presos graças às imagens das câmeras no seu carro. Com a chegada da era digital, as câmeras reduziram de tamanho e, em 2005, a Inglaterra começou o primeiro programa piloto com a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais, sendo utilizadas prioritariamente no atendimento de casos de violência contra as mulheres. As manifestações contra o assassinato do jovem negro Michael Brown por um policial branco na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos, em 2014, impulsionaram ainda mais as câmeras. A Comissão Nacional de Policiais e Pesquisadores, criadas pelo presidente Barack Obama, recomendou fortemente a adoção de câmeras por todos os policiais daquele país. Em 2019, aproximadamente 70% dos policiais ingleses e em torno de 60% dos departamentos de polícia dos Estados Unidos já utilizavam câmeras de corpo em grande parte do seu efetivo policial. No Brasil, pequenos projetos de câmeras têm sido realizados pelo menos desde 2013. Em 2019, a Polícia Militar de Santa Catarina, sob o comando do Coronel Araújo Gomes, foi a primeira polícia do Brasil a adotar as câmeras de corpo em grande escala e de forma permanente, com a aquisição de 2.425 câmeras. No entanto, o tema acabou entrando na agenda de embates ideológicos cada vez mais polarizados a favor e contra as câmeras. Mas afinal, o que de fato dizem as evidências científicas sobre o impacto que a utilização de uma câmera no uniforme dos policiais provoca? Felizmente, diversos experimentos ao redor do mundo já foram realizados para avaliar o impacto das câmeras de corpo pelos policiais, e hoje temos muitas evidências científicas sobre esse tema. Em 2012, ocorreu o primeiro experimento realizado na polícia de Rialto, coordenado pelo próprio chefe daquela polícia, com resultados muito promissores de redução de uso de violência, tanto por parte dos cidadãos quanto por parte dos policiais. Desde esse experimento pioneiro, dezenas de experimentos já foram realizados, sendo as câmeras a tecnologia mais rapidamente utilizada e estudada em toda a história. Em 2019, pesquisadores da Universidade George Mason, coordenados pela ex-policial e pesquisadora Cynthia Lum, publicaram uma grande revisão sistemática sobre o tema. Eles encontraram 30 avaliações já feitas até aquele momento sobre câmeras de corpo, publicados em língua inglesa. Os resultados mostraram que as câmeras provocaram uma queda média de 7% no uso da força por parte dos policiais e uma queda das queixas dos cidadãos contra os policiais de 17%. A revisão identificou ainda algo muito importante. Quando a câmera está sempre gravando
ou é ativada automaticamente, a queda média do uso da força é de 16%. No entanto, naqueles projetos em que o policial pôde escolher o momento de ativar a câmera, ocorreu um aumento médio do uso da força de 22%, um perigoso efeito colateral sobre o qual é preciso ter muita atenção. Depois dessa revisão, novos estudos já foram publicados. Um deles é o grande experimento feito pela Polícia de Nova York e publicado em 2021. Nesse experimento, aproximadamente 2.000 policiais utilizaram câmeras e outros 2.000 que atuavam nas mesmas áreas não usaram câmeras. Nesse estudo, foi constatado que o uso das câmeras provocou uma queda de 21% nas queixas contra os policiais por uso abusivo da força. A avaliação também encontrou que os policiais que utilizaram as câmeras realizaram 39% mais revistas do que aqueles que não usaram as câmeras. Segundo os autores, isso pode ter ocorrido porque os policiais se sentiram mais seguros para realizar abordagens sem serem acusados de abusos. E o fato das queixas terem caído mostrou que as pessoas consideraram o comportamento dos policiais que usavam as câmeras mais adequado, mesmo que eles tenham realizado um número maior de revistas policiais. Em um outro grande estudo publicado recentemente, foram avaliadas 2.400 grandes polícias dos Estados Unidos. O estudo constatou que as corporações que adotaram as câmeras de corpo tiveram uma queda média de 41% na letalidade policial. Segundo os autores, esse resultado pode ter ocorrido pela adoção simultânea de várias outras políticas de controle do uso da força, mas entre as quais as câmeras de corpo se destacaram. Nenhum estudo no mundo até o momento identificou que o uso de câmeras pelos policiais tenha provocado aumento nos níveis de criminalidade ou então no número de policiais mortos em serviço. Além disso, diversos estudos têm identificado que as câmeras corporais estão desempenhando um papel cada vez mais crucial na resolução de casos nos tribunais, provocando até mesmo uma redução no tempo dos processos criminais, levando a resoluções mais rápidas de casos, aumentando condenações, acordos e confissões. Mas e o que já sabemos sobre o impacto provocado pelo uso de câmeras aqui no Brasil? Felizmente, 2 estudos de alta qualidade metodológica já foram publicados até esse momento no Brasil sobre o tema. Em 2018, foi realizado o primeiro experimento de câmeras de corpo do Brasil e de toda a América Latina, sendo o primeiro experimento realizado com polícias da história do nosso país. O experimento de Santa Catarina foi coordenado por 4 pesquisadores brasileiros: Daniel Barbosa, Tiermo Fetzer, Pedro Souza e Caterina Soto, em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina, na gestão já citada do comandante-coronel Araújo Gomes. O estudo foi realizado durante 3 meses em 5 grandes cidades de Santa Catarina, com 150 policiais portando câmeras e 300 policiais que não portavam as câmeras como grupo de controle. Os resultados indicaram que o uso das câmeras provocou uma redução de 61% no uso da força e uma queda de 28% nos registros de desacato ou resistência, e ainda uma queda de 6% no uso de algemas. Os autores destacaram que a queda do uso da força se deu inteiramente em situações de baixo risco, naquelas em que não houve a presença de arma de fogo ou troca de tiros. Em 2023, foi publicado um segundo estudo, feito pela professora Joana Monteiro e outros colegas, agora sobre o programa piloto feito pela Polícia Militar de São Paulo, com 2.000 câmeras de corpo nos policiais que atuavam na região metropolitana, incluindo a Rota e também os batalhões de ações especiais de Campinas e de Santos. O estudo mostrou que em 14 meses o programa de uso de câmeras foi responsável por uma queda de 57% nas mortes decorrentes de intervenção policial
o que equivale a 104 mortes evitadas. Além disso, o uso das câmeras provocou uma queda de 63% nas lesões corporais decorrentes de intervenção policial e uma queda de 15% nos registros de resistência. O estudo ainda demonstrou que não houve nenhuma mudança no número de homicídios, roubos ou furtos nos bairros em que os policiais receberam as câmeras, em comparação com aqueles que não receberam câmeras. As evidências vêm demonstrando um papel especialmente relevante das câmeras no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um experimento na cidade de Phoenix mostrou que, nos casos em que os policiais utilizaram câmeras, houve um aumento de 16% na prisão do agressor e um aumento de 31% nas denúncias do Ministério Público desses agressores e um aumento de 80% nas condenações nos julgamentos. No Brasil, esses resultados também têm ocorrido. No experimento de Santa Catarina, ocorreu um aumento de 67% de relatórios feitos pelos policiais nos atendimentos de violência contra a mulher, em comparação com as patrulhas que não utilizaram câmeras de corpo. Passados 90 anos da primeira câmera usada por um inovador policial na Califórnia, as evidências vêm demonstrando que as câmeras são uma tecnologia cada vez mais fundamental para o trabalho dos policiais e do sistema de justiça criminal, se tornando um instrumento fundamental na segurança pública nas sociedades democráticas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe ele com outras pessoas que atuam ou estudam esta área. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.